pode interagir com a gente pelo zap 993321212. Tem informação chegando. A menina de 5 anos que está internada desde fevereiro recebeu alta hospitalar, mas ninguém apareceu para pegar a criança. Lembra do caso? Lembra? Vocês lembram que essa mesma criança tinha pedido maconha a uma enfermeira? Pois bem, é esse caso agora. A criança teve alta e ninguém foi pegar a criança lá, gente. Vanessa atualiza a história pra gente. Ô Vanessa, ninguém pega a criança tem alta hospitalar e não tem nenhum parente para pegar a criança? Conta a história pra gente. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba nesta segunda-feira. E a gente atualiza este caso, como você disse, de uma criança, na verdade uma menina de apenas 5 anos, que, para a gente lembrar, ela deu entrada acompanhada da mãe lá no mês de fevereiro, aqui no Complexo Hospitalar Arlinda Marques. E acompanhada da mãe foi deixada no hospital. O laudo clínico dela era de tuberculose pulmonar, então ela recebeu os tratamentos relacionados a essa doença, aos sintomas que ela estava apresentando, que foi a motivação que fez com que a mãe a trouxesse até aqui, a família que é de Caaporã, cidade no interior da Paraíba, e foi deixada em fevereiro. De fevereiro para cá, já está próximo a se completar 6 meses, aliás, então são 6 meses de tratamento da criança aqui no Arlinda Marques, e ela teve alta na última sexta-feira, dia 9 de agosto. Mas como é um caso que a gente vem acompanhando, que sugestivo demais ali a questão da estrutura da família, da dificuldade de criar, de cuidar dessa criança, infelizmente nenhum familiar se prontificou e pôde vir buscá-la. Ela teve alta na sexta e a gente fica pensando o que acontece com essa criança. Então, ela da sexta até hoje ela permanece aqui no Arlinda Marques. Existe uma pessoa, uma cuidadora responsável que a acompanha, cedida pelo próprio hospital, porque como ela é criança, tem apenas 5 anos, ainda que o tratamento tenha sido efetivado e ela esteja liberada, ela não pode ficar sozinha no hospital. Então ela está sendo sim acompanhada por uma pessoa da saúde, talvez uma enfermeira, uma cuidadora pediátrica mesmo, aqui no hospital, porque ela ainda não tem destino. E para a gente entender um pouco melhor esse caso, quais são os próximos passos, a nossa equipe de produção conversou com o juiz Adailton Lassé, que fala em nome do juizado, em nome da lei, e também traz alguns aspectos sobre o conselho tutelar, quais devem ser esses próximos passos e o que a gente pode entender nesse momento da situação. Vamos ouvir. Amanhã nós vamos ter uma reunião pela manhã com o conselho tutelar para definir quais parentes irão ficar com esta criança e definido nome e qualificação dessas pessoas, nós faremos o termo de guarda provisória e essa criança vai retornar para casa em boa companhia. O Conselho Tutelar contactou uns parentes, umas primas dessa criança, e nós vamos ver a possibilidade delas ficarem com a criança. Se porventura ninguém da família extensa, ou seja, nenhum parente, ou mesmo a família natural puder ficar com a criança, nós iremos encaminhá-la para uma instituição de acolhimento ou família acolhedora. É um serviço também que nós temos para recolher e abrigar essas crianças em situações excepcionais. Então, como a gente acompanhou a fala aí do juiz Adailton Lassé, que é da Vara da Infância, amanhã acontece uma reunião com o Conselho Tutelar que pode delimitar qual é o futuro dessa menina de apenas 5 aninhos. Para a gente entender um pouco melhor, esse trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho de análise. Ele pega ali a cadeia familiar do menor de idade, do vulnerável, para entender em qual ponto da família ele pode ser acolhido. Então, se de repente não com a mãe e o pai, a busca pelos avós, depois por tios, neste caso por primas, que é o que o juiz cita. Então o Conselho Tutelar visita a casa dessa família, entende qual é o ambiente, se existe uma estrutura para receber a criança de forma segura, que ela seja alimentada, que ela tenha as condições básicas de sobrevivência, para que um outro parente, que não os pais, já que os pais não teriam condições de receber essa menina de acordo com a própria análise do Conselho Tutelar, possa recebê-la. Inclusive, o próprio Conselho Tutelar da cidade de Caaporã, que é a cidade da criança, emitiu uma nota e a gente tem acesso a ela. Vou pedir licença
para lê-la na íntegra, o Conselho Tutelar de Caaporã enviou um ofício para o juiz informando que no dia 22 de julho compareceu ao Conselho uma das primas da criança que mora em Caaporã e afirmou o desejo de ficar com a guarda da menina. Inclusive, o Conselho visitou a prima e constatou um ambiente acolhedor e propício para o desenvolvimento da criança. Então, neste caso, foi a própria prima que procurou o Conselho Tutelar, se dispôs e após essa visita técnica se torna uma possibilidade para receber a menina. A Secretaria de Saúde também emitiu uma nota informando que após os cuidados com a alta hospitalar, enquanto o futuro dessa criança não seja definido pela lei, ela vai continuar recebendo os cuidados aqui no hospital, sendo monitorada por uma cuidadora que está acompanhando-a. E em caso de atualizações neste caso, após a reunião de amanhã, trazemos mais detalhes aqui no Cidade Alerta. Fábio. Obrigado, Vanessa. Eu fico só pensando, sabe, Vanessa, você que está em casa, como é que fica a cabecinha de uma criança, sabe, Álvaro, de 5 aninhos, deixada no hospital, basicamente abandonada no hospital, a própria sorte. Ela não é a própria sorte porque tem um cuidado do hospital, que é muito bom, vale salientar. Mas o afeto da família, da mãe, do pai, da família mais próxima, do lar, né? Eu fico imaginando a cabecinha dessa criança de 5 anos. É lógico que ela não entende ainda basicamente o que está acontecendo, mas o juiz tendo que decidir para onde ela vai, porque não sabe quem vai querer ficar com a garotinha de 5 anos. Eita mundo velho cão, meu Jesus do céu. Eita Deus.